Minha família me humilhava por eu ser gorda, mas quando eu emagreci e fui ao casamento da minha irmã, eles exigiram que eu engordasse, de volta. A maioria das minhas fotos, de bebê, parecem erradas, como se alguém tivesse errado. O ângulo da câmera e esquecido de arrumar, como se a lente estivesse sempre com zoom exagerado. Toda vez que eu aparecia no enquadramento. Minha mãe costumava brincar que eu era grande, para minha idade. Mas quando entrei na escola, todo mundo parou. Sem ligar por alguns minutos, o silêncio. Era pesado, mas honesto. No dia seguinte, eu acordei cedo, arrumei minhas coisas e voltei para Porto Dourado. No caminho, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe: não fica assim. Você sabe que te amamos. Eu não respondi, porque amor não pede que você desapareça para brilhar melhor. As semanas passaram e eu pensei que talvez aquilo fosse o fim. Mas não foi, as mensagens continuaram. Indiretas passivo-agressivas. Bianca anda triste. Ela sente sua falta, você precisa ser madura. Eu li e apaguei uma por uma. Até que um dia recebi outra. Dessa vez de Bianca, precisamos conversar. Eu fiquei olhando para a tela por muito tempo. Antes de responder, eu escrevi: não precisamos. Ela digitou por alguns segundos e respondeu: você tá exagerando, eu bloqueei, simples assim. Sem discurso, sem drama. Sem explicação, foi a primeira vez que eu escolhi a mim. Os meses seguintes foram estranhos. Silenciosos, doloridos. Mas também leves. Eu continuei terapia. Continuei vivendo. Continuei ocupando espaço, sem pedir permissão. E algo mudou. Devagar. Mas mudou. Eu comecei a gostar do meu reflexo. Não porque emagreci, mas porque sobrevivi. Um ano depois, eu vi fotos do casamento circulando online. Bianca perfeita, sempre perfeita, comentários elogiando. Tudo: o vestido, o lugar, a família, e alguém comentou: quem é aquela mulher? Na mesa do fundo? Ela parece segura, elegante, bonita. Eu fechei o app com um sorriso calmo, porque dessa vez eu sabia, eles não estavam falando da Bianca. Depois daquele dia, eu pensei que o silêncio ia durar, que eles iam me esquecer. Ou pelo menos, me deixar em paz. Mas família assim não esquece. Família assim só muda o método quando não consegue te controlar. Pela vergonha, tenta pelo medo. Ou pela culpa. Foi numa terça à noite quando recebi uma ligação do meu pai. O nome dele apareceu na tela: Renato. Eu hesitei. Meu corpo inteiro ficou tenso, como se a voz dele ainda tivesse poder. Eu atendi e falei: oi! Ele não respondeu. De primeira, só respirou do outro lado e então disse: você tá bem? A pergunta parecia gentil, mas eu conhecia o tom, era o tom de quem prepara uma cobrança. Eu respondi: tô, ele disse. Tá trabalhando? Eu respondi: sim. Ele ficou quieto e depois falou: Bianca tá grávida. Eu congelei por um segundo. Eu não sabia se aquilo era verdade ou isca. Eu perguntei: e daí? Ele suspirou e disse: você vai ser tia. Eu fiquei em silêncio e ele continuou: ela quer você, aqui, pra família. Eu quase ri. Porque era sempre a mesma história. Pra família. Como se eu nunca tivesse sido da família. Eu perguntei: ela quer? Ele respondeu: quer. Eu disse: então ela que ligue. Renato fez uma pausa e falou: não começa. Aí veio a frase que sempre vinha: você tá magoada. Mas precisa ser adulta. Eu respirei e respondi: eu já fui adulta por vocês. Minha vida toda. Ele ficou irritado. Eu ouvi na voz, ele disse: você sempre foi dramática. Desde criança, eu senti uma onda de raiva fria e eu respondi: desde criança, vocês me humilhavam. Ele riu. Um riso curto e falou: isso é passado. Eu perguntei: é passado? Ou é padrão? Ele ficou quieto. E então mudou o foco como sempre. Bianca tá sensível, ela precisa de apoio. Eu respondi: ela tem vocês, ele falou. Não é igual, eu perguntei. Por quê? Ele respondeu: porque você é a irmã. Eu quase disse que eu também. Sempre precisei de apoio e nunca tive. Mas eu já não queria mais provar nada, eu só disse: boa sorte, e desliguei. Naquela noite eu não chorei, eu fiquei acordada pensando no bebê, pensando no que aquilo ia significar, porque eu sabia, exatamente, o que ia acontecer. Eles iam dizer que eu precisava voltar, que eu precisava perdoar, que eu precisava ser presente, que eu precisava ser a tia boa, e eu sabia que por trás disso existia outra coisa. A ideia de que agora eu voltaria para o meu lugar, o lugar de apoio, de bastidor, de figura útil, e eu não ia voltar. Eu fui trabalhar. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, eu organizei livros, fiz café,
Ajudei clientes a sorrir de um jeito pequeno, mas verdadeiro. No fim do dia, uma mulher entrou na loja. Ela tinha uns 40 cabelo preso, rosto cansado. E uma criança. De uns 7 anos, ela perguntou por um livro sobre autoestima. Para crianças. Eu mostrei alguns, ela agradeceu. E então disse: Minha filha, tá sofrendo. Na escola? Eu perguntei: Por quê? Ela olhou para a menina e falou baixo: Porque ela é gordinha. A menina abaixou a cabeça. Eu senti meu peito apertar, como se eu voltasse no tempo. Eu agachei para ficar na altura dela e disse: Você gosta de ler? Ela fez que sim, bem de leve. Eu sorri e falei: Então você já. É mais forte do que pensa. Ela me olhou como se não esperasse isso. A mãe sorriu, com lágrimas nos olhos, e disse: Obrigada. Naquele momento eu entendi. Uma coisa simples, eu não precisava voltar para ser útil, eu já era útil do meu jeito. Sem me diminuir para caber no conforto. De ninguém. 2 semanas depois, recebi outra mensagem, dessa vez da minha mãe. Helena Bianca quer fazer as pazes. Eu li e senti um vazio, não saudade. Não carinho, só vazio. Ela continuou. Ela tá chorando. Com medo do parto, você não pode ser assim? Eu não respondi. Por horas, mas algo me incomodava, não era culpa. Era curiosidade, então eu escrevi. Ela quer paz ou quer controle? Minha mãe respondeu, rápido demais, como se estivesse esperando. Ela quer você? Do jeito antigo, eu li 2 vezes e foi ali que tudo ficou claro. Do jeito antigo. O jeito antigo era o jeito que me doía. O jeito antigo era o jeito que me calava. O jeito antigo era o jeito que me encolhia. Eu respondi: Então não quer. Paz, minha mãe mandou. Você mudou. Eu respondi: Sim, e isso é bom. Ela digitou e enviou. Você ficou egoísta, eu respondi. Eu fiquei viva. Depois disso, ela não respondeu. Por dias, e eu senti uma calma que eu nunca tinha sentido, porque era a primeira vez que eu dizia a verdade sem medo. Sem pedir desculpa, sem tentar ser amada. No preço deles, no mês seguinte, Bianca postou uma foto. No Instagram, barriga à mostra. Sorriso perfeito, legenda sobre família. E amor e perdão. Eu vi porque uma amiga me mandou e eu senti náusea não por ela, mas por perceber que ela ainda controlava a narrativa. Mesmo sem mim, nos comentários, alguém escreveu: Cadê sua irmã? Bianca respondeu: Ela prefere ficar distante. Mas eu respeito. A resposta parecia maduro bonita, mas era mentira. Ela não respeitava. Ela só queria aparecer. A vítima elegante. Eu desliguei o celular e fui caminhar na rua sem música. Só passos, só vento, só realidade. E eu pensei no bebê. De novo no bebê que não tinha culpa, no bebê que ia crescer. Dentro daquela casa. Dentro daquele sistema. Dentro daquele jogo. E pela primeira vez eu senti algo diferente. Não era culpa. Era compaixão. Por mim, pela criança que eu fui, e por ele. Pela criança que ele seria, eu não podia salvar todo mundo. Mas eu podia salvar a mim. E isso já era muito. O parto aconteceu. Numa madrugada de chuva fina eu soube, por uma mensagem de uma prima, que eu quase não lembrava. Bianca teve o bebê, nasceu bem. Eu li e fiquei parada no meio da cozinha com uma caneca na mão. Eu não senti alegria imediata nem tristeza, eu senti um tipo estranho de silêncio interno. Como se meu corpo não soubesse qual emoção era permitida. Eu respondi: Que bom, e só. A prima mandou uma foto, um bebê pequeno, enrolado num cobertor azul, o rosto amassado, olhos fechados, e a legenda: Seu sobrinho. Eu encarei a tela por muito tempo e pensei: Ele não pediu. Nada disso eu também não pedi. Mas ainda assim a vida tinha chegado ali, com o peso de uma história inteira. 2 dias depois recebi outra mensagem. Dessa vez do meu pai: Ele quer te conhecer. Eu ri sozinha, um riso seco, porque eu sabia que não era o bebê. Quem queria me conhecer era o sistema, tentando puxar de volta com um novo papel. Agora eu seria a tia. A tia que perdoa. A tia que aparece, a tia que prova que a família ainda funciona. Eu não respondi por horas e depois escrevi: Eu desejo saúde para ele e só. Meu pai respondeu: Você é fria. Eu fiquei olhando para essa frase como se ela fosse antiga, como se eu já tivesse ouvido isso antes, de formas diferentes. Você é sensível. Você é dramática. Você é exagerada. Você é difícil, agora era. Você é fria. Eu entendi na hora que qualquer versão minha sempre seria errada se não fosse a versão útil. Então eu bloqueei o número dele. E o da minha mãe e o da Bianca. De uma vez foi simples como cortar um fio podre, que só puxava dor. Nos dias seguintes eu tive pesadelos, sonhos antigos. Eu voltava para o casamento, para o corredor, para a mesa, para as fotos. E em cada sonho eu era menor do que lembrava.
Como se meu cérebro ainda tentasse me encolher, eu contei para minha terapeuta. A doutora Lígia, ela ouviu com calma e disse: Seu corpo tá aprendendo. Que agora você escolhe. Eu não sabia se acreditava, mas eu queria acreditar. Ela me perguntou: Você sente culpa? Eu pensei e respondi: Não. E isso me assustou porque eu sempre achei que culpa era prova de amor, mas talvez culpa fosse só treinamento, um condicionamento para eu voltar para o lugar que eles queriam. Eu comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito. Eu comecei a planejar o futuro sem eles, sem o olhar, sem a crítica, sem a comparação. Eu me matriculei num curso de psicologia em Serra Clara, uma faculdade pequena, mas boa. Eu escolhi psicologia porque eu queria entender por que dói tanto ser rejeitada, por quem deveria te proteger, e eu queria aprender como quebrar esse ciclo. Eu comecei a estudar de verdade, não por nota, não por aprovação, mas por vontade. Eu lia sobre trauma, sobre vergonha, sobre corpo, sobre pertencimento, e cada capítulo parecia descrever minha vida. Um dia no campus, uma colega sentou comigo. Na hora do almoço, ela tinha cabelo curto e um sorriso fácil. O nome dela era Nara. Ela perguntou: Você é daqui? Eu respondi: Não. Ela disse: Eu também não. E foi isso, o começo de uma amizade sem competição. Sem comparação, sem jogo. Nara não ligava para meu corpo. Ela ligava para o que eu pensava, para o que eu sentia, para o que eu escolhia. E aquilo era tão novo que parecia assustador. Com o tempo eu contei partes da história, não tudo só o suficiente. Para ela entender por que eu não falava da minha família, ela ouviu e disse: Eles foram cruéis, simples assim, sem relativizar, sem mas. Sem família é família. Eu senti uma coisa soltar dentro de mim, como se alguém finalmente tivesse dito a frase certa. Eu comecei a viver de verdade. Eu voltei a usar roupas que eu gostava. Eu tirei fotos sem medo. Eu comi sem culpa. Eu caminhei sem pressa. Eu ri sem me vigiar. E a cada mês, eu sentia menos necessidade de provar que eu era boa, que eu era bonita, que eu merecia ser amada. Eu comecei a acreditar que eu merecia, sem precisar me transformar. Um ano passou e eu vi uma notícia num site local. De Vale Moreno, Bianca Ribeiro lança projeto de maternidade. Uma matéria, com fotos, ela sorrindo com o bebê. Meu pai ao lado. Minha mãe arrumando o cabelo. Todos parecendo uma família perfeita. Eu senti um aperto. Por 2 segundos e depois nada. Porque eu percebi que aquilo não era meu. Eu não fazia mais parte da encenação e isso era liberdade. Naquela noite eu escrevi num caderno algo que eu nunca tinha escrito: eu não sou. O erro, eu não sou. A vergonha, eu não sou. O contraste, eu não sou. A sombra, eu sou eu. E foi estranho. Porque parecia pouco, mas era tudo. Quando fiz 26, eu recebi uma carta. Pelo correio, não e-mail, carta papel com letra. Da minha mãe, eu reconheci. Na hora, eu pensei em jogar fora, mas abri só para ver. Ela escreveu: Seu sobrinho pergunta de você. Ele viu fotos e perguntou: Por que você não vem? Ela escreveu também: Eu sinto faltas da minha filha. Eu li e senti um tipo de tristeza limpa. Sem raiva, sem ódio. Só tristeza. Porque eu sabia que aquela filha que ela queria era a filha que engolia humilhação. A filha que diminuía o próprio brilho. Para ninguém se sentir ameaçado, eu peguei uma caneta e respondi no mesmo papel. Com letra firme, eu não voltei. Dá porque vocês nunca me quiseram. De verdade, vocês quiseram meu lugar, e eu saí desse lugar. Eu desejo tudo de bom para a criança. Mas eu não sou ponte para um sistema que me destruiu. Assinado. Lara, eu mandei e não esperei resposta, porque eu já não precisava de validação. No fim, foi isso o que eu aprendi a vida inteira. Tentando ser pequena para caber no amor deles. Eu não cabia. E não era porque eu era grande. Era porque o amor deles era pequeno. E eu finalmente pare de diminuir para caber num lugar que nunca foi meu. Sem ligar, por alguns minutos, o silêncio era pesado, mas honesto. No dia seguinte, eu acordei cedo, arrumei minhas coisas e voltei para Porto Dourado. No caminho, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe: Não fica assim. Você sabe que te amamos. Eu não respondi, porque amor não pede que você desapareça para brilhar melhor. As semanas passaram e eu pensei que talvez aquilo fosse o fim. Mas não foi, as mensagens continuaram. Indiretas passivo-agressivas. Bianca anda triste. Ela sente sua falta, você precisa ser madura. Eu li e apaguei uma por uma. Até que um dia recebi outra.
Dessa vez, de Bianca, precisamos conversar. Eu fiquei olhando para a tela por muito tempo. Antes de responder, eu escrevi: Não precisamos. Ela digitou por alguns segundos e respondeu: Você tá exagerando, eu bloqueei simples assim. Sem discurso, sem drama. Sem explicação, foi a primeira vez que eu escolhi a mim. Os meses seguintes foram estranhos. Silenciosos, doloridos. Mas também leves. Eu continuei terapia. Continuei vivendo. Continuei ocupando espaço, sem pedir permissão. E algo mudou. Devagar. Mas mudou. Eu comecei a gostar do meu reflexo. Não porque emagreci, mas porque sobrevivi. Um ano depois, eu vi fotos do casamento circulando online. Bianca perfeita, sempre perfeita, comentários elogiando. Tudo o vestido, o lugar, a família, e alguém comentou: Quem é aquela mulher? Na mesa do fundo? Ela parece segura, elegante, bonita. Eu fechei o app com um sorriso calmo, porque dessa vez eu sabia, eles não estavam falando da Bianca. Depois daquele dia, eu pensei que o silêncio ia durar, que eles iam me esquecer. Ou pelo menos, me deixar em paz. Mas família assim não esquece. Família assim só muda o método quando não consegue te controlar. Pela vergonha, tenta pelo medo. Ou pela culpa, foi numa terça à noite quando recebi uma ligação do meu pai. O nome dele apareceu na tela, Renato. Eu hesitei. Meu corpo inteiro ficou tenso. Como se a voz dele ainda tivesse poder. Eu atendi e falei: Oi! Ele não respondeu. De primeira, só respirou do outro lado e então disse: Você tá bem? A pergunta parecia gentil, mas eu conhecia o tom, era o tom de quem prepara uma cobrança. Eu respondi: Tô, ele disse. Tá trabalhando? Eu respondi: Sim. Ele ficou quieto e depois falou: Bianca tá grávida. Eu congelei por um segundo. Eu não sabia se aquilo era verdade ou isca. Eu perguntei: E daí? Ele suspirou e disse: Você vai ser tia. Eu fiquei em silêncio e ele continuou: Ela quer você, aqui, pra família. Eu quase ri. Porque era sempre a mesma história. Pra família. Como se eu nunca tivesse sido da família. Eu perguntei: Ela quer? Ele respondeu: Quer. Eu disse: Então ela que ligue. Renato fez uma pausa e falou: Não começa. Aí veio a frase que sempre vinha: Você tá magoada. Mas precisa ser adulta. Eu respirei e respondi: Eu já fui adulta por vocês. Minha vida toda. Ele ficou irritado. Eu ouvi na voz, ele disse: Você sempre foi dramática. Desde criança eu senti uma onda de raiva fria e eu respondi: Desde criança. Vocês me humilhavam. Ele riu. Um riso curto e falou: Isso é passado. Eu perguntei: É passado? Ou é padrão? Ele ficou quieto. E então mudou o foco como sempre. Bianca tá sensível, ela precisa de apoio. Eu respondi: Ela tem vocês, ele falou. Não é igual, eu perguntei. Por quê? Ele respondeu: Porque você é a irmã. Eu quase disse que eu também. Sempre precisei de apoio e nunca tive. Mas eu já não queria mais provar nada, eu só disse: Boa sorte, e desliguei. Naquela noite eu não chorei, eu fiquei acordada pensando no bebê, pensando no que aquilo ia significar, porque eu sabia, exatamente. O que ia acontecer, eles iam dizer que eu precisava voltar, que eu precisava perdoar, que eu precisava ser presente, que eu precisava ser a tia boa, e eu sabia que por trás disso existia outra coisa. A ideia de que agora eu voltaria para o meu lugar, o lugar de apoio, de bastidor, de figura útil, e eu não ia voltar. Eu fui trabalhar. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, eu organizei livros, fiz café, ajudei clientes a sorrir de um jeito pequeno, mas verdadeiro. No fim do dia, uma mulher entrou na loja. Ela tinha uns 40, cabelo preso, rosto cansado. E uma criança. De uns 7 anos, ela perguntou por um livro sobre autoestima, para crianças. Eu mostrei alguns, ela agradeceu, e então disse: Minha filha, tá sofrendo. Na escola? Eu perguntei: Por quê? Ela olhou para a menina e falou baixo: Porque ela é gordinha. A menina abaixou a cabeça. Eu senti meu peito apertar, como se eu voltasse no tempo. Eu agachei para ficar na altura dela e disse: Você gosta de ler? Ela fez que sim, bem de leve. Eu sorri e falei: Então você já é mais forte do que pensa. Ela me olhou como se não esperasse isso. A mãe sorriu, com lágrimas nos olhos, e disse: Obrigada. Naquele momento eu entendi. Uma coisa simples, eu não precisava voltar para ser útil, eu já era útil do meu jeito. Sem me diminuir para caber no conforto de ninguém. 2 semanas depois, recebi outra mensagem, dessa vez da minha mãe. Helena, Bianca quer fazer as pazes. Eu li e senti um vazio, não saudade. Não carinho, só vazio.
Ela continuou. Ela tá chorando. Com medo do parto, você não pode. Ser assim? Eu não respondi. Por horas, mas algo me incomodava, não era culpa. Era curiosidade, então eu escrevi. Ela quer paz ou quer controle? Minha mãe respondeu, rápido demais, como se estivesse esperando. Ela quer você? Do jeito antigo, eu li 2 vezes e foi ali que tudo ficou claro. Do jeito antigo. O jeito antigo era o jeito que me doía. O jeito antigo era o jeito que me calava. O jeito antigo era o jeito que me encolhia, eu respondi. Então não quer. Paz, minha mãe mandou. Você mudou. Eu respondi. Sim, e isso é bom, ela digitou e enviou. Você ficou egoísta, eu respondi. Eu fiquei viva. Depois disso, ela não respondeu. Por dias, eu senti uma calma que eu nunca tinha sentido porque era a primeira vez que eu dizia a verdade sem medo. Sem pedir desculpa, sem tentar ser amada. No preço deles, no mês seguinte, Bianca postou uma foto. No Instagram, barriga à mostra. Sorriso perfeito, legenda sobre família. E amor e perdão. Eu vi porque uma amiga me mandou e eu senti náusea não por ela, mas por perceber que ela ainda controlava a narrativa. Mesmo sem mim, nos comentários, alguém escreveu: Cadê sua irmã? Bianca respondeu: Ela prefere ficar distante. Mas eu respeito. A resposta parecia maduro bonita, mas era mentira. Ela não respeitava. Ela só queria aparecer. A vítima elegante, eu desliguei o celular e fui caminhar na rua sem música. Só passos, só vento, só realidade. E eu pensei no bebê. De novo no bebê que não. Tinha culpa no bebê que ia crescer. Dentro daquela casa. Dentro daquele sistema. Dentro daquele jogo. E pela primeira vez eu senti algo diferente. Não era culpa. Era compaixão. Por mim, pela criança que eu fui, e por ele. Pela criança que ele seria, eu não podia salvar todo mundo. Mas eu podia salvar a mim. E isso já era muito. O parto aconteceu. Numa madrugada de chuva fina eu soube. Por uma mensagem de uma prima. Que eu quase não lembrava. Bianca teve. O bebê. Nasceu bem. Eu li e fiquei parada no meio da cozinha com uma caneca na mão. Eu não senti alegria imediata nem tristeza, eu senti um tipo estranho, de silêncio interno. Como se meu corpo não soubesse qual emoção era permitida, eu respondi. Que bom, e só... A prima mandou uma foto, um bebê pequeno, enrolado num cobertor azul, o rosto amassado, olhos fechados, e a legenda, seu sobrinho. Eu encarei a tela por muito tempo e pensei. Ele não pediu. Nada disso eu também não pedi. Mas ainda assim a vida tinha chegado ali, com o peso de uma história inteira. 2 dias depois recebi outra mensagem. Dessa vez do meu pai, ele quer te conhecer. Eu ri sozinha um riso seco porque eu sabia que não era o bebê. Quem queria me conhecer era o sistema, tentando puxar de volta com um novo papel. Agora eu seria a tia que perdoa, a tia que aparece, a tia que prova que a família ainda funciona. Eu não respondi por horas e depois escrevi. Eu desejo saúde para ele e só. Meu pai respondeu. Você é fria. Eu fiquei olhando para essa frase como se ela fosse antiga, como se eu já tivesse ouvido isso antes, de formas diferentes. Você é sensível. Você é dramática. Você é exagerada. Você é difícil, agora era. Você é fria, eu entendi na hora. Que qualquer versão minha sempre seria errada se não fosse a versão útil, então eu bloqueei o número dele. E o da minha mãe e o da Bianca, de uma vez foi simples como cortar um fio podre. Que só puxava dor nos dias seguintes, eu tive pesadelos, sonhos antigos, eu voltava para o casamento, para o corredor, para a mesa, para as fotos, e em cada sonho eu era menor do que lembrava. Como se meu cérebro ainda tentasse me encolher, eu contei para minha terapeuta. A doutora Lígia, ela ouviu com calma e disse. Seu corpo tá aprendendo. Que agora você escolhe. Eu não sabia se acreditava, mas eu queria acreditar, ela me perguntou. Você sente culpa? Eu pensei e respondi. Não. E isso me assustou porque eu sempre achei que culpa era prova de amor, mas talvez culpa fosse só treinamento, um condicionamento, para eu voltar para o lugar que eles queriam. Eu comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito. Eu comecei a planejar o futuro sem eles, sem o olhar, sem a crítica, sem a comparação. Eu me matriculei num curso de psicologia em Serra Clara, uma faculdade pequena, mas boa. Eu escolhi psicologia porque eu queria entender por que dói tanto ser rejeitada, por quem deveria te proteger, e eu queria aprender como quebrar. Esse ciclo, eu comecei a estudar de verdade. Não por nota, não por aprovação, mas por vontade. Eu lia sobre trauma, sobre vergonha, sobre corpo, sobre pertencimento, e cada capítulo parecia descrever minha vida. Um dia no campus. Uma colega sentou comigo.
Na hora do almoço, ela tinha cabelo curto e um sorriso fácil. O nome dela era Nara. Ela perguntou: "Você é daqui?" Eu respondi: "Não." Ela disse: "Eu também não." E foi isso, o começo de uma amizade sem competição. Sem comparação, sem jogo, Nara não ligava. Para meu corpo, ela ligava. Para o que eu pensava, para o que eu sentia, para o que eu escolhia. E aquilo era tão novo que parecia assustador. Com o tempo eu contei partes da história, não tudo só o suficiente. Para ela entender por que eu não falava da minha família, ela ouviu e disse: "Eles foram cruéis, simples assim, sem relativizar, sem mas. Sem família é família." Eu senti uma coisa soltar dentro de mim, como se alguém finalmente tivesse dito a frase certa. Eu comecei a viver. De verdade. Eu voltei a usar roupas que eu gostava. Eu tirei fotos sem medo. Eu comi sem culpa. Eu caminhei sem pressa. Eu ri sem me vigiar. E a cada mês, eu sentia menos necessidade de provar que eu era boa, que eu era bonita, que eu merecia ser amada. Eu comecei a acreditar que eu merecia, sem precisar me transformar. Um ano passou e eu vi uma notícia num site local. De Vale Moreno, Bianca Ribeiro lança projeto de maternidade. Uma matéria, com fotos, ela sorrindo com o bebê. Meu pai ao lado. Minha mãe arrumando o cabelo. Todos parecendo uma família perfeita. Eu senti um aperto. Por 2 segundos e depois nada. Porque eu percebi que aquilo não era meu. Eu não fazia mais parte da encenação e isso era liberdade. Naquela noite eu escrevi num caderno algo que eu nunca tinha escrito: eu não sou. O erro, eu não sou. A vergonha, eu não sou. O contraste, eu não sou. A sombra, eu sou eu. E foi estranho. Porque parecia pouco, mas era tudo. Quando fiz 26, eu recebi uma carta. Pelo correio, não e-mail, carta papel com letra. Da minha mãe, eu reconheci. Na hora, eu pensei em jogar fora, mas abri só para ver. Ela escreveu: "Seu sobrinho pergunta de você." Ele viu fotos e perguntou: "Por que você não vem?" Ela escreveu também: "Eu sinto faltas da minha filha." Eu li e senti um tipo de tristeza limpa. Sem raiva, sem ódio. Só tristeza. Porque eu sabia que aquela filha que ela queria era a filha que engolia humilhação. A filha que diminuía o próprio brilho. Para ninguém se sentir ameaçado, eu peguei uma caneta e respondi no mesmo papel. Com letra firme: "Eu não voltei. Dá porque vocês nunca me quiseram. De verdade, vocês quiseram meu lugar, e eu saí desse lugar. Eu desejo tudo de bom para a criança. Mas eu não sou ponte para um sistema que me destruiu." Assinado: Lara. Eu mandei e não esperei resposta, porque eu já não precisava de validação. No fim, foi isso o que eu aprendi a vida inteira. Tentando ser pequena para caber no amor deles. Eu não cabia. E não era porque eu era grande. Era porque o amor deles era pequeno. E eu finalmente pare de diminuir para caber num lugar que nunca foi meu. De fingir que era fofo. Crianças não ligam para prontuários médicos ou IMC. Elas apenas veem alguém diferente e decidem que aquele é o alvo do dia. Então, enquanto as outras crianças corriam no parquinho, eu era a única, fingindo que gostava de ficar sentada no banco com um livro, porque se eu agisse como se quisesse brincar, e elas me rejeitassem, doeria muito mais do que dizer que eu não estava afim. Eu fiquei boa em fingir que as coisas não me incomodavam, fingia que não ouvia os comentários sobre eu ocupar o corredor inteiro ou sobre a cadeira de plástico, rangendo quando eu sentava porque ela era pequena. Pequena demais, fingia que não ligava em comer sozinha, no almoço, fingindo estar fascinada por qualquer livro. Aberto na minha frente, fingia que não via o jeito que as crianças moviam as bandejas quando eu tentava sentar perto. Se você fingir com força suficiente, às vezes parece realidade. Até você chegar em casa e chorar no travesseiro, torcendo pra ninguém ouvir. Minha irmã não tinha esse problema. Ela era 1 ano mais nova que eu, e de alguma forma ganhou na loteria genética e na loteria social. Ao mesmo tempo, onde eu era quieta, ela era barulhenta. Onde eu era desajeitada, ela era natural. Onde eu me escondia, ela iluminava qualquer sala que entrava. Crescendo, eu dizia a mim mesma que estava tudo bem, que eu não precisava do que ela tinha. Eu era inteligente, eu lia livros complexos cedo, tirava notas máximas, e os professores me adoravam. Os adultos diziam coisas como: "Ela vai longe." E meus pais adoravam ouvir. Eu honestamente acreditei por muito tempo que ser a inteligente era o suficiente, que se eu mantivesse a cabeça baixa e fizesse tudo certo, as coisas se equilibrariam. Eu teria minha carreira, meu apartamento, talvez um parceiro, um dia
que realmente me visse, e não importaria que eu tivesse passado minha infância inteira. Sendo a piada, é meio engraçado. De um jeito sombrio. Quanto tempo você aguenta se agarrar a uma fantasia como essa em casa? Eu vi a minha irmã. Como minha responsabilidade, eu sou a mais velha, certo? É isso que ensinam: proteja sua irmãzinha. Mantenha ela longe de problemas. Ajude com a lição de casa. Deixe ela copiar suas respostas. Às vezes, se ela estiver com dificuldade, eu a levava para a escola. Quando éramos crianças, cortava a casca dos sanduíches dela, deixava ela ficar com o último biscoito. Mesmo quando eu queria. Eu achava que éramos um time. Achava que acontecesse. O que acontecesse lá fora. No mundo. Pelo menos dentro da nossa casa estaríamos do mesmo lado, eu estava muito enganada. O ensino fundamental foi ruim, mas o ensino médio foi pior. Foi onde as coisas realmente pioraram. Eu já tinha desenvolvido uma rotina. Andar rápido, manter os olhos baixos. Carregar meus livros apertados contra o peito. Evitar ficar parada em qualquer lugar onde as pessoas pudessem esbarrar em mim. As pessoas tinham seus apelidos, seus comentários, suas piadinhas. Eu sabia quem evitar. E quais rotas me levavam de uma aula para outra com a menor quantidade de exposição. É assim que você pensa quando cresce gorda. Você pensa em rotas de fuga e ângulos em quais roupas vão marcar menos e quais camisas podem fazer você parecer menos enorme nas fotos. Quando minha irmã começou na mesma escola. Um ano depois, eu fiquei estranhamente animada. Imaginei a gente indo para a escola juntas, talvez sentando no almoço, às vezes pelo menos ter alguém que me conhecia além da caricatura que todo mundo via. Eu disse a ela quais professores eram rigorosos, quais eram justos, quais corredores ficavam lotados. Todas as dicas de sobrevivência de irmã mais velha. Ela ouviu, concordou com a cabeça, sorriu. E por um momento eu realmente pensei: ok, talvez este ano não seja tão ruim. Ela ficou popular. Em cerca de uma semana, não estou exagerando. Uma semana ela entrou para algum clube. Começou a sentar com as crianças que sempre pareciam estar em um seriado adolescente. E foi como assistir alguém deslizar para um espaço que já estava pré-reservado para ela. As pessoas se inclinavam. Quando ela falava, riam das histórias, convidavam ela para coisas. Os professores chamavam ela e sorriam. Tempo demais. Quando ela respondia. Mesmo quando estava errada, eu passava e ouvia meu nome jogado ali. Como nota de rodapé, tipo: ah, é a irmã dela. É totalmente nerd, ela tira todas as notas máximas, dito com aquele tom. Meio orgulhoso, meio irritado no começo. Ela ainda assinava pra mim. No corredor jogava um oi rápido. Entre armários. Ou passava na minha mesa no refeitório. Por um segundo para pegar uma batata frita ou reclamar da lição. Mas, ao longo dos meses seguintes, os acenos ficaram menores, as visitas mais curtas. E então, elas pararam. Um dia, entrei no refeitório e a vi na mesa dos populares rindo, com uma garota que costumava mugir pra mim quando eu passava, e quando nossos olhos se encontraram, ela desviou. Como se não me conhecesse. Aquilo doeu, eu disse a mim mesma que ela só não tinha me visto. A negação é poderosa, o problema é que não parou. No fingimento de que ela não me conhecia, isso já seria cruel bastante. A coisa escalou. De um jeito lento e feio, que parece óbvio, olhando para trás, eu ouvia meu apelido. Aquele apelido que as outras crianças usavam para mim sair da boca dela quando ela estava com os amigos perto dos armários. Minha irmã é a dramática. Ela chora por tudo. Ela é sensível. Ela come como se estivesse treinando para uma maratona. Pequenas alfinetadas disfarçadas de piadas. Uma tarde. No refeitório, eu estava carregando uma bandeja sobrecarregada porque a tia da cantina tinha empilhado tudo de um lado. E quando passei pela mesa dela, um dos amigos colocou o pé na frente e foi sutil. O bastante. Para parecer acidente, eu pisei bem em cima. Meu tornozelo torceu. E minha bandeja voou macarrão, molho, leite, tudo. Na minha camisa, no meu rosto, no chão. A sala inteira ficou em silêncio por um segundo, depois explodiu em risadas. Minha irmã não me ajudou a levantar. Ela nem pareceu horrorizada. Ela riu. Com eles aquele. Som ouçam dela rindo de mim com os outros é algo que eu nunca vou esquecer. Eu lembro de ficar parada. Minhas mãos tremendo. Meu rosto queimando e pensar: ok, é isso, este é o momento em que algo se quebra. Minha irmã não tinha esse problema. Ela se chama Bianca. Ela é um ano mais nova e de alguma forma ganhou tudo. Ganhou genética. Ganhou social. Onde eu era quieta, ela era barulhenta. Onde eu era desajeitada. Ela era natural onde eu sumia num canto. Ela iluminava qualquer sala crescendo.
Eu dizia a mim mesma que estava tudo bem, que eu não precisava do que ela tinha. Eu era a inteligente, eu lia livros complexos cedo, tirava notas máximas e os professores me adoravam. Os adultos diziam: ela vai longe. E meus pais amavam isso. Eu acreditei por muito tempo que ser inteligente era suficiente. Que se eu fizesse tudo, as coisas se equilibrariam. Eu teria minha pequena carreira, meu pequeno apartamento, talvez um parceiro um dia, que realmente me visse e não importaria minha infância ser a piada, ser o alvo. É engraçado. De um jeito sombrio, quanto tempo você aguenta? Se agarrar numa fantasia? Em casa, eu via Bianca. Como minha responsabilidade, eu sou a mais velha, é isso que ensinam. Proteja sua irmãzinha, mantenha ela longe de problemas. Ajude com a lição, deixe ela copiar às vezes. Se estiver com dificuldade, eu levava ela para a escola, cortava a casca dos sanduíches. Deixava ela ficar com o biscoito. Mesmo quando eu queria, eu achava que éramos um time. Achava que acontecesse o quê? Acontecesse lá fora dentro de casa? Estaríamos juntas do mesmo lado. Eu estava muito enganada, o ensino fundamental foi ruim. Mas o ensino médio foi pior. Foi onde as coisas pioraram mesmo. Eu já tinha uma rotina. Andar rápido. Olhos baixos. Livros apertados no peito. Evitar ficar parada em lugares onde alguém esbarrasse. As pessoas tinham apelidos, tinham comentários, tinham piadas. Eu sabia quem evitar e quais rotas usar para ir de uma aula para outra aula com a menor exposição possível. É assim que você pensa. Quando cresce gorda, você pensa em rotas de fuga, em ângulos, em roupas, em quais roupas marcam menos, em quais camisas ajudam a parecer menor. Nas fotos. Quando Bianca começou na mesma escola, um ano depois de mim, eu fiquei animada. Estranhamente animada, eu imaginei nós duas, juntas, indo para a escola. Talvez sentando no almoço, talvez tendo alguém por perto. Alguém que me conhecia. Além da caricatura. Eu disse a ela os professores. Quais eram rígidos, quais eram justos, quais corredores lotavam. Todas as dicas de sobrevivência. De irmã mais velha, ela ouviu, concordou, sorriu. E por um momento eu pensei, ok, talvez este ano não seja tão ruim. Ela ficou popular em uma semana. Eu não exagero, uma semana. Ela entrou num clube qualquer, começou a sentar com as crianças, as que pareciam de seriado. E foi como ver alguém deslizar para um espaço reservado. As pessoas se inclinavam. Quando ela falava, riam das histórias, convidavam ela para tudo. Os professores sorriram tempo demais. Mesmo quando ela estava errada, eu passava e ouvia meu nome como nota de rodapé. Tipo, a irmã dela é totalmente nerd. Ela tira todas as notas. Dito com um tom meio orgulhoso. Meio irritado no começo, ela ainda acenava para mim. No corredor. Um aceno rápido. Através dos armários. Ou passava na minha mesa. No refeitório, por um segundo. Pegava uma batata frita. Ou reclamava da lição. Mas ao longo dos meses, os acenos ficaram menores. As visitas ficaram mais curtas. E então, pararam. Um dia eu entrei no refeitório e vi Bianca na mesa. Dos populares rindo com uma garota, que costumava mugir para mim quando eu passava. E quando nossos olhos se encontraram, Bianca desviou, como se não me conhecesse. Aquilo. Doeu. Eu disse a mim mesma que ela só não viu. A negação é poderosa, mas não parou. Ali. Não foi só fingir que não me conhecia. Isso já seria cruel. Mas escalou. De um jeito lento, feio e óbvio, olhando agora, eu ouvia meu apelido, aquele que usavam, sair da boca dela, quando ela estava com os amigos. Perto dos armários, ela é dramática. Ela chora por tudo. Ela é sensível. Ela come como se estivesse treinando para maratona, pequenas alfinetadas, disfarçadas de piadas. Uma tarde, no refeitório, eu carregava uma bandeja, sobrecarregada porque a tia da cantina empilhou tudo de um lado. Quando passei pela mesa da Bianca, um amigo dela colocou o pé na minha frente, sutil. O suficiente para parecer acidente. Se você não soubesse, eu pisei. Meu tornozelo torceu. Minha bandeja voou, macarrão molho leite. Tudo na minha camisa, no meu rosto no chão. A sala inteira silenciou. Por um segundo, depois explodiu. Em risadas, Bianca não me ajudou, nem pareceu. Horrorizada, ela riu. Riu com eles, aquele som. O som dela rindo. De mim com os outros, eu nunca vou esquecer, eu. Lembro de ficar ali, minhas mãos tremendo, meu rosto queimando, e pensar. Ok, é isso. Este é o momento em que algo quebra. Eu fui pra casa naquele dia. E contei tudo aos meus pais, contei sobre comentários. Contei sobre Bianca me ignorando. Contei sobre o tropeço, o acidente, eu pensei. Finalmente, eles vão entender. Eles vão falar com ela, estabelecer regras. Dizer que isso não é aceitável. É isso que pais fazem, certo? Eles deram de ombros, minha mãe disse. Você sabe como são adolescentes. Eles provocam, é normal.
Meu pai disse. Talvez se você não reagisse, eles parem. Você precisa criar casca grossa. Então minha mãe adicionou o clássico. E você poderia perder peso. Querida, você sabe disso. O ensino médio é brutal. Seria mais fácil se você tentasse. Então, recapitulando, eu fui ridicularizada, traída pela minha irmã e depois ouvi. Seja menos sensível e seja menor. Eu queria dizer que foi o pior, mas teve mais. Uma vez que Bianca percebeu que ninguém impediria, as coisas em casa viraram extensão. Da escola, ela trazia amigos. Eles entravam no meu quarto. Sem bater, se jogavam na minha cama. Pegavam meus cadernos, folheavam meu desenho e comentavam. Uau, ela é obcecada pela escola? Ou, você acha que essa cadeira não vai quebrar? Dito olhando no meu olho. Eles abriam meu armário, riam das minhas roupas. Riam dos moletons, quantos eu tinha. Meu quarto deixou de ser meu lugar seguro e virou uma arena. Eu fui aos meus pais, de novo. Disse que não queria. Os amigos dela lá disse que eram maldosos. Disse que comentavam meu corpo, minhas roupas. Minha mãe suspirou. E disse que eu exagerava, eles estão brincando. Você precisa ser relaxada, meu pai acrescentou. Bianca está saindo da casca. Finalmente social, finalmente normal. Você devia ficar feliz. Em vez de ciúmes, ciúmes. Essa palavra travou como espinha de peixe. Eu não tinha ciúmes de humilhação, não tinha ciúmes de permissão para tratar alguém como lixo. Eu tinha ciúmes da segurança, da facilidade dela. De existir sem calcular passos, sem alguém dizer encolha. Mas ninguém queria ouvir nuance. Era mais fácil me pintar, como irmã amarga rancorosa. A reviravolta estranha. Enquanto ignoravam todo o resto, meus pais amavam minhas notas. Mostravam meus boletins, para qualquer parente. Que ficasse parado, olha isso? Notas máximas de novo. Quadro de honra todo ano. Devemos estar fazendo algo certo. Como se meu desempenho fosse certificado de boa parentalidade. Eles comparavam minhas notas com as da Bianca bem na frente dela, depois agiam chocados quando o rosto dela fechava e ela estourava comigo depois. Eu não liguei os pontos, não vi como alimentavam o ressentimento. Eu só achava que Bianca me odiava, num nível profundo que eu não conseguia consertar. Então a sabotagem começou. Olhando agora, havia sinais. Eu passava horas num trabalho, salvava e o arquivo sumia. No dia seguinte eu ia imprimir um projeto, ouviasse a impressora. Quando ia pegar, a bandeja estava vazia. Eu deixava o caderno aberto, na mesa voltava do banheiro. E ele estava fechado, fora do lugar. Coisas pequenas irritantes. Coisas que eu culpava. Em mim por ser esquecida ou desastrada. Uma noite, passei quase acordada para terminar um trabalho enorme, que valia muito e imprimi e coloquei bonito, em cima da mochila. E apaguei na manhã seguinte. Sumiu, não caiu, não prendeu. Entre livros, sumiu. Eu revirei meu quarto. Eu tremia em pânico. Certa de que perdi. De algum jeito corri para uma escola. Disse a professora, que sentia muito, que devia ter deixado em casa. Ela deixou enviar por e-mail mais tarde, mas descontou pontos. Coisas assim. Continuaram pendrive perdido, pasta misteriosamente molhada. Na parte de baixo, como se alguém derrubasse água. Livro didático rasgado, páginas arrancadas. Eu dizia a mim mesma: estou sobrecarregada, sou descuidada. Meus pais concordavam. Você precisa ser organizada, diziam isso. Enquanto Bianca assistia do sofá, com um sorrisinho que ela achava que eu não via. Anos depois, num jantar de família, todo mundo mais velho e bêbado de vinho, Bianca riu e disse: lembra quando eu deletava seus trabalhos? E escondia a lição? Eu era tão implicante. Ela disse isso como uma história fofa, como se fosse engraçado. Ela colocou a mão no meu braço, como se estivéssemos conectando. Eu fiquei sentada, meu garfo parado, no meio do caminho até a boca, e percebi num segundo que tantas noites, tantas lágrimas, não foram culpa minha. Ela fez de propósito. De propósito, os amigos dela riram. Meus pais disseram: meu Deus, você era terrível. E mudaram de assunto. Nenhum pedido de desculpas, nenhum nada de isso podia arruinar suas chances, só. Nossa, crianças, né? Depois do ensino médio, eu caí fora. É assim que descrevo eu consegui bolsa. Para uma universidade, há algumas horas longe o suficiente para meus pais não aparecerem. Eu mudei para um dormitório. Fiquei naquele quarto pequeno, estranhamente pintado, e percebi pela primeira vez que ninguém ali me conhecia como irmã gorda ou inteligente. Ou chorona, eu era só uma garota, tentando lavar roupa. A faculdade não foi mágica. Eu não fiquei magra, nem popular, nem curada, mas encontrei pessoas que gostavam de mim, sem eu encolher. Encontrei amigos que não ligavam que eu pedisse sobremesa. Estudávamos juntos, assistíamos programas idiotas, ficávamos acordados, falando de famílias, todos tinham bagunça.
Pela primeira vez, eu não era a única. Eu mantive contato de um jeito superficial. Ligações em feriados, mensagens em aniversários, visitas ocasionais. Dormia no meu quarto antigo, tentava não notar. O quanto nada mudou, Bianca e eu éramos educadas. Abraço no oi, atualizações básicas. Depois, órbitas separadas, eu dizia a mim mesma: isso é suficiente, não brigar é paz. Eu me formei e arrumei emprego, mudei para Porto Dourado, uma cidade mais calma. Aluguei um apartamento pequeno, com paredes finas e vizinhos barulhentos. Mas era meu, era o primeiro lugar onde eu podia respirar, sem ouvir risos, sem ouvir comentários, sem ouvir Bianca. Eu comecei terapia, não por drama, mas por cansaço. Cansaço de existir com a sensação de estar errada. O tempo todo eu não virei uma pessoa nova. Mas virei mais firme e aprendi a dizer não. Aprendi a dizer chega. Aprendi a não me desculpar por ocupar espaço. Meu corpo ainda era grande, mas eu parei de pedir licença. Para estar viva. E isso foi uma vitória. Os anos passaram, a vida ficou mais silenciosa. Mais previsível e, por isso, melhor. Então veio o convite. Um envelope grosso com letras douradas. No meu nome, minha mãe ligou. Com voz doce, doce demais. Você recebeu? Eu disse, recebi. Ela soltou um suspiro. Como se aquilo fosse uma bênção. Bianca vai casar, ela falou. Como se fosse um evento nacional. Como se o mundo parasse. Para assistir. Eu fiquei em silêncio. Porque não sabia se eu sentia alegria ou náusea, minha mãe continuou. Vai ser lindo, vai ser chique. Vai ser na Chácara Serra Clara. Um lugar maravilhoso, eu ouvi e já imaginei. Aquelas mesas, aquelas pessoas, aquelas risadas, aquelas fotos e eu no fundo... Sempre no fundo, minha mãe perguntou. Você vai, né? Eu respondi. Vou, não por vontade, mas por obrigação. Porque era o tipo de coisa que depois usariam. Contra mim, ela nem foi. Ela é fria. Ela guarda rancor. Eu não queria dar munição, então eu fui, nos meses. Antes eu tentei me preparar como se fosse uma guerra. Comprei um vestido. Não era barato, mas eu queria algo que não me humilhasse. Algo que não me apertasse. Algo que não me fizesse parecer um castigo. Eu escolhi um azul escuro, com tecido. Leve e caimento bom. Eu me olhei no espelho e pensei. Ok, eu pareço adulta, eu pareço bem. Eu não sou aquela menina. Eu fiz cabelo, fiz unha, comprei sapato, no dia. Eu dirigi até a chácara, com as mãos suando e o estômago apertado. O lugar era bonito. Bonito de revista. Luzes penduradas. Flores demais. Música baixa. Gente bem vestida. E eu entrando como quem entra num tribunal, minha mãe me viu primeiro. Ela sorriu. Mas não foi um sorriso de mãe. Foi um sorriso de avaliadora. Ela me olhou de cima, até embaixo como se eu fosse um projeto, e disse. Você emagreceu. Não como elogio, como surpresa, como ameaça. Eu respondi. Um pouco, ela apertou os lábios e disse. Meu pai apareceu de terno. Com aquele jeito de quem sempre acha que está certo. Ele me deu um abraço rápido e falou. Você tá bem? Eu disse, tô, ele respondeu. Ótimo. E já olhou para o salão. Como se eu fosse só uma formalidade. Então eu vi Bianca, ela estava perto de um espelho grande com madrinhas, com maquiagem perfeita, com vestido branco, que parecia caro, e ela estava radiante. Do jeito que sempre esteve, do jeito que sempre seria. Quando ela me viu, ela sorriu. Um sorriso aberto e veio até mim. Com braços abertos, como se fôssemos íntimas. Como se nunca tivesse existido. O refeitório, o tropeço, as risadas. Ela disse. Você veio? Como se fosse surpresa, eu disse. Vim, ela me abraçou. E eu senti perfume caro e o peso da falsidade. Ela se afastou, me segurou pelos ombros e me olhou com olhos brilhando. E disse, você tá tão bem? Até que enfim se cuidou. A frase veio do nada como um tapa. Até que enfim, como se eu tivesse vivido errada. Até agora, eu sorri porque eu aprendi a sorrir. Quando quero gritar, eu disse, obrigada. Ela apertou minha mão e falou, e você vai sentar. Na mesa da família. Bem ali, ela apontou, e eu vi. Uma mesa lateral perto da cozinha. Perto do banheiro. Perto do barulho, perto de tudo. Que ninguém queria. Minha mãe apareceu e disse. É o melhor lugar. Pra você, ela falou baixo. Como se fosse um favor. Eu engoli e fui sentei na cadeira. E olhei ao redor. As pessoas conversavam, riam, tiravam fotos. Eu vi tias que eu não via. Há anos eu vi primos que eu mal lembrava. E eu vi. Os olhares. Os mesmos olhares. De sempre, olhares rápidos. Olhares que medem. Olhares que comparam. E então veio o primeiro comentário. Uma tia chamada Teresa. Ela chegou sorrindo com taça na mão e disse. Você tá tão melhor? Emagreceu, né? Eu disse, sim. Ela respondeu, continua.
Porque antes. Ela parou como se fosse educada, mas não era. Ela só queria que eu completasse o insulto. Eu sorri e disse: Obrigada. Ela foi embora. Como se tivesse feito caridade. Depois veio um primo. Rafael, ele me olhou e disse: Caramba! Você tá diferente. Eu disse: É. Ele respondeu: Bianca sempre falou que você era a gorda. Ele riu. Como se fosse memória engraçada. Eu senti meu rosto ficar quente. Mas eu fiquei sentada, porque eu não queria dar espetáculo. A cerimônia começou. Todo mundo levantou. Eu levantei. As luzes baixaram. A música tocou. Bianca entrou. E todo mundo suspirou. Minha mãe chorou, meu pai sorriu, como se estivesse assistindo a um troféu. Eu assisti também, mas por dentro eu só pensava: ela sempre ganhou, ela sempre ganha. O noivo era um cara chamado Henrique. Bonito, bem vestido, olhar seguro, ele parecia do tipo que nunca foi rejeitado, nunca foi humilhado. Ele olhou Bianca, como se ela fosse a melhor coisa, que já aconteceu e talvez fosse para ele. Depois da cerimônia veio a festa. Comida demais, doces demais e música alta. Eu tentei comer, porque eu estava com fome, mas cada garfada parecia observada. Eu senti olhos. Quando eu pegava um salgadinho, quando eu pegava uma fatia de bolo, eu ouvi uma tia sussurrando: Ela ainda come muito. Como se fosse crime, como se eu não tivesse direito de estar num casamento, sem pagar pedágio. Eu fui até o bar, peguei água, porque eu não queria ficar bêbada perto deles. Então Bianca apareceu, com o vestido levantado, rindo. Com as amigas, ela veio até mim e disse: Você tá quieta? Eu respondi: Só cansada. Ela inclinou a cabeça e falou: Você sempre foi assim. Meio pesada, ela disse pesada, e olhou para meu corpo por meio segundo e sorriu, como se fosse piada interna. Eu senti algo subir pela minha garganta, mas eu engoli de novo. Bianca pegou minha mão e disse: Vem, quero te mostrar uma coisa. Eu não queria, mas fui, porque eu sempre fui. Ela me levou para uma sala menor, onde estavam presentes e caixas e lembrancinhas. Ela fechou a porta e ficou séria por um segundo e eu pensei: Ok, agora ela vai falar algo real. Mas não, ela disse: Olha, eu preciso que você faça uma coisa. Eu perguntei: O quê? Ela respirou fundo e falou: Você precisa engordar. Eu fiquei parada como se não tivesse ouvido e eu disse: Como é? Ela repetiu: Engordar, voltar ao normal. Você tá estranha. Eu senti meu coração bater forte. E eu perguntei: Você tá falando sério? Ela respondeu: Sim, você tá chamando atenção. Eu ri. Um riso curto sem humor, eu disse: Eu? Chamando atenção? Ela cruzou os braços e falou: Sim, e todo mundo comentou. Você tá bem, você tá arrumada. Você tá diferente, e hoje é meu dia. Ela falou isso como se eu tivesse roubando o casamento só por existir. Eu olhei pra ela e vi algo que eu nunca quis ver. Inveja, inveja pura e feia. Eu falei: Bianca, você tá maluca. Ela estreitou os olhos e disse: Não, eu só tô pedindo. Como irmã, por favor, volta a ser. Eu senti o chão sumir um pouco, porque eu percebi que pra ela, eu sempre fui a gorda, a ridícula. A comparação fácil, eu disse: Eu não vou. Ela deu um passo e falou baixo: Você vai sim, porque mamãe já concordou. Eu congelei. Eu perguntei: Como assim? Ela respondeu: Ela disse que você tá se achando, que você tá fazendo isso pra competir comigo. Eu senti raiva. Uma raiva que eu não sentia desde adolescente. Eu abri a porta e saí, sem dizer nada. Eu fui direto pra fora, pro ar, para o escuro, e fiquei lá com a mão no peito, tentando respirar. Eu fiquei ali sozinha. O som da festa vazando pelas paredes, risadas, copos batendo, música alta. Como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado de ouvir o pedido mais cruel da minha vida. Eu respirei fundo. Uma vez, duas vezes, três vezes, e pensei: Eu posso ir embora, agora. Sem explicar, sem pedir desculpa. Mas eu sabia que isso viraria outra história, outra versão, onde eu seria a vilã, a dramática, a exagerada. Então eu voltei para dentro com o rosto firme e o peito pesado. Minha mãe me viu. Imediatamente ela se aproximou, com aquele olhar de correção, e disse: O que houve? Eu respondi: Nada. Ela franziu a testa. Nada? Eu confirmei: Nada. Ela suspirou, como quem cansa antes mesmo da conversa, e falou: Bianca me contou. Meu estômago caiu. Ela continuou: Você precisa entender. Ela tá sensível. É o dia dela. Eu olhei pra minha mãe e perguntei: Entender o quê? Ela respondeu: Que você mudou. E isso confunde as pessoas? Eu fiquei em silêncio. Ela interpretou:
como concordância e continuou. Você sempre foi. A mais forte você aguenta? Essa frase sempre volta. Você aguenta, como se eu não tivesse limites. Como se eu não sentisse, eu disse. Eu não vou engordar. Ela arregalou os olhos e falou. Não fala assim, parece feio. Parece competição. Eu senti uma coisa quebrar. Bem ali eu respondi. Não é competição, é minha vida. Ela riu. Um riso curto, desconfortável e disse. Não exagera. Meu pai se aproximou com cara séria e perguntou. O que tá acontecendo? Minha mãe respondeu, nada demais, coisa de irmãs. Eu olhei pra ele e disse. Ela quer que eu engorde. Ele piscou uma vez e falou. Pra quê? Eu respondi. Pra não chamar atenção. Ele ficou quieto. Por alguns segundos e então disse. Talvez seja melhor. Essa foi a frase final. O selo à confirmação eu entendi ali. Que nunca foi. Sobre saúde, sobre cuidado, sobre amor, sempre foi, sobre comparação, sobre controle, sobre manter cada um no seu lugar e o meu lugar. Sempre foi a menor, mesmo sendo maior, eu não disse nada. Porque não havia mais nada a ser dito, eu sentei. Comi um pouco por educação, por cansaço, por hábito, e esperei. A festa acabar, o tempo passou lento. Como punição, eu vi Bianca dançando, sorrindo, sendo levantada. Como troféu, eu vi minha mãe organizando fotos, mandando pessoas trocarem. De lugar para o ângulo ficar melhor, eu vi meu pai conversando com o noivo orgulhoso, como se tivesse conquistado algo. Eu fui invisível. De novo. E dessa vez eu deixei quando a festa finalmente terminou. Eu me despedi. Rápido, sem abraços longos, sem promessas. Bianca nem percebeu. Ou fingiu não perceber. Eu entrei no carro e fiquei ali. Sem ligar, por alguns minutos, o silêncio. Era pesado, mas honesto. No dia seguinte, eu acordei cedo, arrumei minhas coisas e voltei para Porto Dourado. No caminho, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe, não fica assim. Você sabe que te amamos. Eu não respondi, porque amor não pede que você desapareça para brilhar melhor. As semanas passaram e eu pensei que talvez aquilo fosse o fim. Mas não foi, as mensagens continuaram. Indiretas passivo-agressivas. Bianca anda triste. Ela sente sua falta, você precisa ser madura. Eu li e apaguei uma por uma. Até que um dia recebi outra. Dessa vez de Bianca, precisamos conversar. Eu fiquei olhando para a tela por muito tempo. Antes de responder, eu escrevi. Não precisamos. Ela digitou por alguns segundos e respondeu. Você tá exagerando, eu bloqueei simples assim. Sem discurso, sem drama. Sem explicação, foi a primeira vez que eu escolhi a mim. Os meses seguintes foram estranhos. Silenciosos, doloridos. Mas também leves. Eu continuei terapia. Continuei vivendo. Continuei ocupando espaço, sem pedir permissão. E algo mudou. Devagar. Mas mudou. Eu comecei a gostar do meu reflexo. Não porque emagreci, mas porque sobrevivi. Um ano depois, eu vi fotos do casamento circulando online. Bianca perfeita, sempre perfeita, comentários elogiando. Tudo o vestido, o lugar, a família, e alguém comentou. Quem é aquela mulher? Na mesa do fundo? Ela parece segura, elegante, bonita. Eu fechei o app com um sorriso calmo, porque dessa vez eu sabia, eles não estavam falando da Bianca. Depois daquele dia, eu pensei que o silêncio ia durar, que eles iam me esquecer. Ou pelo menos, me deixar em paz. Mas família assim não esquece. Família assim só muda o método quando não consegue te controlar. Pela vergonha, tenta pelo medo. Ou pela culpa, foi numa terça à noite quando recebi uma ligação do meu pai. O nome dele apareceu na tela, Renato. Eu hesitei. Meu corpo inteiro ficou tenso. Como se a voz dele ainda tivesse poder. Eu atendi e falei. Oi! Ele não respondeu. De primeira, só respirou do outro lado e então disse. Você tá bem? A pergunta parecia gentil, mas eu conhecia o tom, era o tom. De quem prepara uma cobrança, eu respondi. Tô, ele disse. Tá trabalhando? Eu respondi. Sim. Ele ficou quieto e depois falou. Bianca tá grávida. Eu congelei por um segundo. Eu não sabia se aquilo era verdade ou isca. Eu perguntei, e daí? Ele suspirou e disse, você vai ser tia. Eu fiquei em silêncio e ele continuou. Ela quer você, aqui, pra família. Eu quase ri. Porque era sempre a mesma história. Pra família. Como se eu nunca tivesse sido... Da família, eu perguntei. Ela quer? Ele respondeu, quer. Eu disse. Então ela que ligue. Renato fez uma pausa e falou. Não começa, aí veio a frase. Que sempre vinha, você tá magoada. Mas precisa ser adulta, eu respirei. E respondi. Eu já fui adulta de por vocês.
Minha vida toda, ele ficou irritado. Eu ouvi na voz ele disse: Você sempre foi dramática. Desde criança eu senti uma onda. De raiva fria eu respondi: Desde criança. Vocês me humilhavam. Ele riu. Um riso curto e falou: Isso é passado. Eu perguntei: É passado? Ou é padrão? Ele ficou quieto. E então mudou o foco como sempre. Bianca tá sensível, ela precisa de apoio. Eu respondi: Ela tem vocês, ele falou. Não é igual, eu perguntei. Por quê? Ele respondeu: Porque você é a irmã. Eu quase disse que eu também. Sempre precisei de apoio e nunca tive. Mas eu já não queria mais provar nada, eu só disse: Boa sorte, e desliguei. Naquela noite eu não chorei, eu fiquei acordada pensando no bebê, pensando no que aquilo ia significar, porque eu sabia, exatamente. O que ia acontecer, eles iam dizer que eu precisava voltar, que eu precisava perdoar, que eu precisava ser presente, que eu precisava ser a tia boa, e eu sabia que por trás disso existia outra coisa. A ideia de que agora eu voltaria para o meu lugar, o lugar de apoio, de bastidor, de figura útil, e eu não ia voltar. Eu fui trabalhar. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, eu organizei livros, fiz café, ajudei clientes a sorrir de um jeito pequeno, mas verdadeiro. No fim do dia, uma mulher entrou na loja. Ela tinha uns 40, cabelo preso, rosto cansado. E uma criança. De uns 7 anos, ela perguntou por um livro sobre autoestima, para crianças. Eu mostrei alguns, ela agradeceu, e então disse: Minha filha, tá sofrendo. Na escola? Eu perguntei: Por quê? Ela olhou para a menina e falou baixo: Porque ela é gordinha. A menina abaixou a cabeça. Eu senti meu peito apertar, como se eu voltasse no tempo. Eu agachei para ficar na altura dela e disse: Você gosta de ler? Ela fez que sim, bem de leve. Eu sorri e falei: Então você já é mais forte do que pensa. Ela me olhou como se não esperasse isso. A mãe sorriu, com lágrimas nos olhos, e disse: Obrigada. Naquele momento eu entendi. Uma coisa simples, eu não precisava voltar para ser útil, eu já era útil do meu jeito, sem me diminuir para caber no conforto de ninguém. 2 semanas depois, recebi outra mensagem, dessa vez da minha mãe. Helena, Bianca quer fazer as pazes. Eu li e senti um vazio, não saudade. Não carinho, só vazio. Ela continuou: Ela tá chorando. Com medo do parto, você não pode ser assim? Eu não respondi por horas, mas algo me incomodava, não era culpa. Era curiosidade, então eu escrevi: Ela quer paz ou quer controle? Minha mãe respondeu, rápido demais, como se estivesse esperando: Ela quer você? Do jeito antigo, eu li 2 vezes e foi ali que tudo ficou claro. Do jeito antigo. O jeito antigo era o jeito que me doía. O jeito antigo era o jeito que me calava. O jeito antigo era o jeito que me encolhia. Eu respondi: Então não quer. Paz, minha mãe mandou. Você mudou. Eu respondi: Sim, e isso é bom. Ela digitou e enviou. Você ficou egoísta, eu respondi. Eu fiquei viva. Depois disso, ela não respondeu. Por dias, e eu senti uma calma que eu nunca tinha sentido, porque era a primeira vez que eu dizia a verdade sem medo, sem pedir desculpa, sem tentar ser amada. No preço deles, no mês seguinte, Bianca postou uma foto. No Instagram, barriga à mostra. Sorriso perfeito, legenda sobre família. E amor e perdão. Eu vi porque uma amiga me mandou e eu senti náusea, não por ela, mas por perceber que ela ainda controlava a narrativa. Mesmo sem mim, nos comentários, alguém escreveu: Cadê sua irmã? Bianca respondeu: Ela prefere ficar distante. Mas eu respeito. A resposta parecia maduro bonita, mas era mentira. Ela não respeitava. Ela só queria parecer a vítima elegante. Eu desliguei o celular e fui caminhar na rua sem música. Só passos, só vento, só realidade. E eu pensei no bebê. De novo no bebê que não tinha culpa, no bebê que ia crescer dentro daquela casa, dentro daquele sistema, dentro daquele jogo. E pela primeira vez eu senti algo diferente. Não era culpa. Era compaixão. Por mim, pela criança que eu fui, e por ele. Pela criança que ele seria, eu não podia salvar todo mundo. Mas eu podia salvar a mim. E isso já era muito. O parto aconteceu. Numa madrugada de chuva fina eu soube, por uma mensagem de uma prima, que eu quase não lembrava. Bianca teve o bebê. Nasceu bem. Eu li e fiquei parada no meio da cozinha com uma caneca na mão. Eu não senti alegria imediata, nem tristeza. Eu senti um tipo estranho, de silêncio interno. Como se meu corpo não soubesse qual emoção era permitida. Eu respondi: Que bom, e só. A prima mandou uma foto, um bebê pequeno, enrolado num cobertor azul, o rosto amassado, olhos fechados, e a legenda: Seu sobrinho.
Eu encarei a tela por muito tempo e pensei: ele não pediu. Nada disso eu também não pedi. Mas ainda assim a vida tinha chegado ali, com o peso de uma história inteira. 2 dias depois recebi outra mensagem. Dessa vez do meu pai, ele quer te conhecer. Eu ri sozinha um riso seco porque eu sabia que não era o bebê. Quem queria me conhecer era o sistema, tentando puxar de volta com um novo papel. Agora eu seria a tia que perdoa, a tia que aparece, a tia que prova que a família ainda funciona. Eu não respondi por horas e depois escrevi: eu desejo saúde pra ele e só. Meu pai respondeu: você é fria. Eu fiquei olhando para essa frase como se ela fosse antiga, como se eu já tivesse ouvido isso antes, de formas diferentes. Você é sensível. Você é dramática. Você é exagerada. Você é difícil, agora era. Você é fria, eu entendi na hora. Que qualquer versão minha sempre seria errada se não fosse a versão útil, então eu bloqueei o número dele. E o da minha mãe e o da Bianca. De uma vez foi simples como cortar um fio podre, que só puxava dor. Nos dias seguintes eu tive pesadelos, sonhos antigos, eu voltava para o casamento, para o corredor, para a mesa, para as fotos, e em cada sonho eu era menor do que lembrava. Como se meu cérebro ainda tentasse me encolher, eu contei para minha terapeuta. A doutora Lígia, ela ouviu com calma e disse: seu corpo tá aprendendo. Que agora você escolhe. Eu não sabia se acreditava, mas eu queria acreditar. Ela me perguntou: você sente culpa? Eu pensei e respondi: não. E isso me assustou porque eu sempre achei que culpa era prova de amor, mas talvez culpa fosse só treinamento, um condicionamento para eu voltar para o lugar que eles queriam. Eu comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito. Eu comecei a planejar o futuro sem eles, sem o olhar, sem a crítica, sem a comparação. Eu me matriculei num curso de psicologia em Serra Clara, uma faculdade pequena, mas boa. Eu escolhi psicologia porque eu queria entender por que dói tanto ser rejeitada, por quem deveria te proteger, e eu queria aprender como quebrar esse ciclo. Eu comecei a estudar de verdade, não por nota, não por aprovação, mas por vontade. Eu lia sobre trauma, sobre vergonha, sobre corpo, sobre pertencimento, e cada capítulo parecia descrever minha vida. Um dia no campus, uma colega sentou comigo. Na hora do almoço, ela tinha cabelo curto e um sorriso fácil. O nome dela era Nara. Ela perguntou: você é daqui? Eu respondi: não. Ela disse: eu também não. E foi isso, o começo de uma amizade sem competição. Sem comparação, sem jogo. Nara não ligava para meu corpo. Ela ligava para o que eu pensava, para o que eu sentia, para o que eu escolhia. E aquilo era tão novo que parecia assustador. Com o tempo eu contei partes da história, não tudo só o suficiente. Para ela entender por que eu não falava da minha família, ela ouviu e disse: eles foram cruéis, simples assim, sem relativizar, sem mas. Sem família é família. Eu senti uma coisa soltar dentro de mim, como se alguém finalmente tivesse dito a frase certa. Eu comecei a viver de verdade. Eu voltei a usar roupas que eu gostava. Eu tirei fotos sem medo. Eu comi sem culpa. Eu caminhei sem pressa. Eu ri sem me vigiar. E a cada mês, eu sentia menos necessidade de provar que eu era boa, que eu era bonita, que eu merecia ser amada. Eu comecei a acreditar que eu merecia, sem precisar me transformar. Um ano passou e eu vi uma notícia num site local. De Vale Moreno, Bianca Ribeiro lança projeto de maternidade. Uma matéria com fotos, ela sorrindo com o bebê. Meu pai ao lado. Minha mãe arrumando o cabelo. Todos parecendo uma família perfeita. Eu senti um aperto. Por 2 segundos e depois nada. Porque eu percebi que aquilo não era meu. Eu não fazia mais parte da encenação e isso era liberdade. Naquela noite eu escrevi num caderno algo que eu nunca tinha escrito: eu não sou. O erro, eu não sou. A vergonha, eu não sou. O contraste, eu não sou. A sombra, eu sou eu. E foi estranho. Porque parecia pouco, mas era tudo. Quando fiz 26, eu recebi uma carta. Pelo correio, não e-mail, carta papel com letra. Da minha mãe, eu reconheci. Na hora, eu pensei em jogar fora, mas abri só para ver. Ela escreveu: seu sobrinho pergunta de você. Ele viu fotos e perguntou: por que você não vem? Ela escreveu também: eu sinto faltas da minha filha. Eu li e senti um tipo de tristeza limpa. Sem raiva, sem ódio. Só tristeza. Porque eu sabia que aquela filha que ela queria era a filha que engolia humilhação. A filha que diminuía o próprio brilho. Para ninguém se sentir ameaçado. Eu peguei uma caneta e respondi no mesmo papel:
Com letra firme, eu não voltei. Dá porque vocês nunca me quiseram. De verdade, vocês quiseram. Meu lugar, e eu saí desse lugar. Eu desejo tudo de bom para a criança. Mas eu não sou ponte. Para um sistema que me destruiu. Assinado. Lara, eu mandei e não esperei. Resposta, porque eu já não precisava de validação, no fim foi isso. O que eu aprendi? A vida inteira. Tentando ser pequena para caber no amor deles. Eu não cabia. E não era porque eu era grande. Era porque o amor deles era pequeno e eu finalmente parei de diminuir para caber num lugar que nunca foi meu.